Bem-vindos a mais um podcast Vênus. E hoje eu estou com uma pessoa espetacular, eu vou dizer essa palavra. A gente se conheceu há pouquíssimo, a gente trocou aqui 10 minutos de conversa, porque foi uma amiga que fez a ponte. Eu falei, gente, que pessoa incrível, eu quero conhecer. E já encontramos várias pessoas em comum. Não, delícia. E eu falo que nada nunca é por acaso. A gente sentou na mesa, fui falar de um assunto que eu gostava, ele falou, mas é... Enfim, a gente vai contar aqui. Lorenzo Rolim. É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. A gente vai falar sobre coisas espetaculares hoje. Sobre a nova medicina, a medicina da nova era. Eu tenho um amigo que fala, para de falar nova era. Eu falo, não, eu já até registrei. Marcas da nova era, porque estamos adentrando uma nova era. Totalmente. Né? O nosso Gaia, o nosso planeta, a gente está numa ascensão. Então, assim, aqui a gente vai na profundidade, a gente não fica na onde está o medo, a massa, não. A gente vai para que a gente possa ser luz, para que a gente possa levar conhecimento para as pessoas saírem do lugar onde estão todos morrendo, né? Na indústria farmacêutica, a gente estava falando aqui, quantos amigos a gente não vê, né, se tomando um remédio para isso, para aquilo, sendo que a gente tem uma natureza aí tão abundante sobre o equilíbrio entre o ser, o estar presente, sobre corpo, mente e alma. Então, a gente vai trazer assim... A gente não combinou nada, tá? A gente nem fez script pra cá. Mas eu quero muito, porque quando eu li, né, quem é esta pessoa, eu falei, uau, gente, que honra, assim, que honra, Lorenzo, bem-vindo. Muito obrigado de novo pelo convite. Enfim, tive uma carreira já... Vou fazer uma pequena introdução da minha... Eu nem ia falar, eu falei, faz um pouquinho dessa introdução do que é incrível o seu currículo, eu achei bem interessante. Bom, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Nunca achei que eu fosse ser engenheiro agrônomo até entrar na faculdade. Eu não tinha nenhuma conexão assim muito profunda com a produção de plantas, com, enfim, o mundo natural, né? E acabei entrando porque me identificava muito com essa questão de o mundo precisa de ajuda nessa questão ambiental. Isso era 2010, não era um assunto ainda tão em voga, mas eu percebi que a parte da produção agrícola, que é o que sustenta o Brasil até hoje, precisava de uns olhares diferentes. E eu entrei muito com essa cabeça na agronomia. E desde o momento que eu entrei na agronomia, eu pensava muito diferente dos meus colegas e dos meus professores. Eu tinha uma cabeça um pouco mais rebelde. Tanto que eu fui estudar nos Estados Unidos, retornei ao Brasil, certo de que eu queria trabalhar com cannabis. Eu vi naquela planta... Uma planta de poder, né? Fantástica. Né? Na época ainda tinha muito menos evidência do que tem hoje, mas nós já tínhamos uma série de relatos de usos fantásticos, crianças com síndromes raras tendo melhoras quase milagrosas com o uso da cannabis, o CBD, etc. E eu cheguei no Brasil certo de que eu trabalharia com aquilo, porém, 2013 e 14, né? Não tinha nada de nada no Brasil. E eu decidi, então, voltar para os Estados Unidos. Só que eu fazia questão de trabalhar de forma legal. E era impossível na época. Não tinha forma de você ir para os Estados Unidos com visto de trabalho para trabalhar com isso, porque não tinha uma legalização federal ainda, era muito por estado, era muito zona cinzenta. Várias ofertas eu recebi para ir, vem como turista e fica aqui com a gente, mas aí eu não quis entrar nessa. E acabei me dedicando aqui no Brasil a entender qual era o cenário legal da época. E me conectei no que veio a se tornar a maior empresa do mundo, que foi a Canopy Growth, né? Na época do boom das ações da Weed Stocks, como eles chamavam. E eu fui literalmente o primeiro funcionário do Brasil, da Canopy. Na época ainda em parceria com a Bedrocan, que era uma empresa holandesa. E eu fui engenheiro agrônomo deles aqui no Brasil durante quase... Para eles, especificamente, uns 4, 5 anos. Depois eu me lancei sozinho, fui fazer outras coisas. Mas abri esse mercado, basicamente, de cannabis aqui no Brasil. Não digo abrir no sentido arrogante de eu abrir, não. Estava lá na abertura. Não, gente, com muita humildade, mas foi você que fez. Estava lá. Por sorte, consegui me envolver com o pessoal que estava tocando esse projeto aqui no Brasil na época. Vim para São Paulo, né? Eu sou do Sul, do Rio Grande do Sul, vim morar em São Paulo. E muito envolvido com essa questão da medicina natural, porque eu via nas plantas um potencial enorme de cura. Eu via nos alimentos um potencial enorme de cura. Não é na questão
só das plantas que você extrai um princípio Sim. ativo e faz uma molécula, né? Você vê que aquilo ali é um alimento. Claramente, quando a gente via essas melhoras, né? Na época nós tínhamos pessoas ligadas à empresa que relatavam essas melhoras quase milagrosas, né? A criança tinha 50 síndromes epiléticas, uma síndrome que causava 50 crises epiléticas num dia, tomava uma gotinha de CBD e parava. Literalmente acabava aquela situação que os médicos já estavam quebrando a cabeça há 10 anos para entender como tratar. E isso, para mim, é uma deficiência muito nutricional. A gente tirou essa planta da nossa cadeia alimentar. E Sim. todos os benefícios ligados a se alimentar dessa planta desapareceram junto com ela. E eu comecei a me dedicar muito a isso. Aí, enfim, por ter essa ligação muito com a parte alimentar da coisa, eu comecei a me ligar mais ao cânhamo industrial, que é o primo da cannabis industrial, que a gente faz alimento, né? Sim. No Brasil não é tão comum. Nossa, mas eu consumia, eu morei fora, eu consumia de tudo ali. Tudo, eles colocam muito em granola, porque a semente do cânhamo é muito gostosa e tem muita proteína. Se faz muito azeite, né? Na Europa se vende azeite de cânhamo na mesma prateleira do azeite de oliva. Sim. Além de leite vegetal, até queijo vegetal se faz. Enfim, é uma planta proteica como a gente faz de soja, dá para fazer de cannabis. E eu via o potencial do Brasil, e mais do que isso da América Latina, muito centrados na parte alimentar e industrial. A parte medicinal, ok, super, né, válida, é necessária, a gente tem que expandir, mas qual o potencial da nossa região? Agro, né? Produção agrícola massificada em grandes quantidades e ter esses produtos na nossa matriz alimentar, na nossa matriz de tecidos, né? A gente praticamente só faz roupa de algodão no Brasil. Por que não fazer também de cânhamo, né? Um parente do linho, um tecido muito fino, muito resistente. E é bem bonito também. Eu tenho várias roupas em casa de hemp. E aí eu decidi começar a falar desse assunto de uma perspectiva um pouco mais institucional, porque na época ainda era, estamos falando aí de 2019, não se falava muito de cânhamo ainda em larga escala na América Latina. Tinha a Colômbia legalizada, tinha o Uruguai legalizado, o resto ainda era uma grande zona cinzenta. E eu frequentava muito eventos fora. Então eu estava num evento da Associação Canadense de Cânhamo Industrial, que é a maior do mundo, e devia ter, sei lá, umas 800 pessoas, evento mesmo, assim, grande e tudo mais. E eu era próximo do então presidente dessa associação, eu andava meio colado com ele lá e conversando. E ele um dia me falou: Lourenço, sabe que eu olhei a lista dos participantes, você é o único latino. Do México para baixo, só tem você aqui. Tipo, uma convenção de 1000 pessoas. E aquilo foi, ao mesmo tempo, né? Nossa, que legal, chocante. mas o que a gente tá fazendo lá que não tem ninguém aqui? Tipo, não tem ninguém da Colômbia, não tem ninguém do Uruguai, não tem ninguém de lugar nenhum. E a gente é o celeiro do mundo, a gente produz a comida do mundo. Aí aquilo me revoltou. Eu criei a Associação Latino-Americana de Cânhamo Industrial para falar sobre esse tema e, mais do que isso, para prestar consultoria regulatória para os governos. E também, de certa forma, um lobby educativo, né? Um lobby de terceiro setor. E aí eu comecei a fazer essa intermediação com ministérios de agricultura de vários países, falei com vários ministros, vários ministérios de saúde também de vários países, para desenhar essas regulamentações e permitir o cultivo da cannabis na América Latina. E fico muito feliz de dizer que deu bastante resultado, porque hoje, fora o Brasil, só Brasil, Bolívia que não tem, e Venezuela que não tem uma regulamentação. Fora isso, todos os países a gente esteve envolvido na escrita da lei da regulamentação, assessoramos os governos tecnicamente e desenvolvemos projetos que eventualmente viraram leis, e hoje todos os países da América Latina permitem o cultivo de cânhamo e também de cannabis, né? Fora isso... isso tudo culminou, tudo isso culminou em 2023, agora recentemente. Eu já estava envolvido com cogumelos, mas ainda tinha vários projetos da cannabis. Houve o primeiro evento dentro do Palácio das Nações da ONU, na Suíça, que foi o primeiro evento que eles falaram de fato da cannabis como uma commodity. Nunca tinha havido um evento lá dentro do Palácio, ou da ONU especificamente, para falar de cannabis. Essa foi a primeira vez que eles fizeram sponsoring de um evento para falar sobre isso.
E eu fui chamado para representar a América Latina. Fico orgulhoso de dizer que o único cheque que eu recebi na vida foi da ONU, porque eles ainda pagam em cheque. Você vai numa salinha lá, o cara te dá um cheque. Que legal, cara. Parabéns. E foi isso. A minha carreira de cannabis e cânhamo meio que culminou aí. Sempre fui muito fraco de trabalho de PR, então pouca gente no Brasil sabe que isso tudo aconteceu e que um brasileiro esteve envolvido nisso. E agora, no Brasil, né, a gente teve, no final do ano passado, uma decisão do STJ que vai permitir o cultivo de cannabis, que obrigou a Anvisa a regulamentar o plantio de cannabis. Essa ação nasceu de um parecer técnico meu, de uma ação que a gente fez há nem sei quantos anos atrás para uma empresa lá do Paraná, que eu trabalhei em conjunto com o escritório de advocacia aqui de São Paulo que fazia esse trabalho para eles. E que chegou até o STJ. Inclusive, eu só soube depois que já estava quase sendo julgado que era a nossa ação. Eu vi as notícias que Quanto tempo depois? Acho que uns 7 anos depois que começou. E aí, até que todas as instâncias, né? Saiu do Tribunal de São Paulo, chegou no STJ, Tribunal do Paraná. E só quando já estava no STJ que eu soube que era a nossa ação. Eu nem lembrava mais que existia. E agora o Brasil parece que vai se juntar aos países da América Latina e vamos também permitir o cultivo. Mas tudo isso para falar da minha carreira pregressa, que não quer dizer nada. Não, mas eu tenho uma pergunta aqui, porque assim, eu trabalhei fora, morei fora 2 vezes e sempre foi muito natural, né? Tanto nos Estados Unidos, trabalhei na Califórnia, na Quicksilver, depois morei também perto de Londres, e isso é normal, é cultural, as pessoas não veem. Eu acho que o brasileiro ainda tem muitos tabus, né? E daí a gente vai adentrar a meios sociais, enfim, eu não queria trazer isso. Mas como que você vê, né, como educar o povo de agora em diante, a partir do momento que tem essa ação, né, que agora foi legalizado, né? Porque eu adoro, os tecidos são incríveis, é o que você falou, parece o linho, é incrível, você tem a Adidas, já trouxe tênis, enfim. Várias, né? Eu sempre consumia sementes e quantos anos? Eu morei lá fora faz muito tempo. Sempre que eu viajo, eu compro, dou para os meus filhos. Enfim, tem muita proteína. Mas existe muitos tabus a serem quebrados, porque a gente não tem essa base informativa, né? Então, existe uma fricção muito grande. E depois a gente vai chegar nos cogumelos, né? Mas existe uma fricção muito grande eu acho que vai fazer um boom. Eu acho que o próximo boom no mercado aqui vai ser esse. Porque agora que pode, né, a gente tem aí uma commodity, uma nova commodity. E a gente é o celeiro do mundo. Então, assim, como que você vê, como que a gente pode educar as pessoas? Só um adendo, que assim é muito engraçado, né? Eu adoro, porque quando a gente fala sobre isso, a minha mãe mora um período aqui, um período ela passa em Portugal. E antes dela operar a coluna, ela teve, assim, minha mãe teve câncer, ela teve muita dor, ela teve... Enfim, e depois ela também teve um processo da coluna dela, e ela vira e mexe, ela não queria operar. E ela já estava assim, o fígado não aguenta também, e ela fez rádio, fez químio, que não poderia ficar mais usando. E daí ela foi, né, pro cannabis, tipo, de uma forma alternativa, assim, médico prescrevendo nada. Ela comprava lá na Europa e usava. E ela teve uma época que ela estava com muita dor. Muita dor. E ela entrou numa loja, e ela viajando entre Portugal e Espanha, e ela entrou e falou ali do jeito dela, falou, tô com muita dor e eu preciso de alguma coisa para amenizar minha dor. E lá, assim, as pessoas estão... já faz parte, né? Assim, as pessoas prescrevem isso. Tem várias com CBD, com não. E ela foi lá e comprou um saco de bala. E ela, Gummy, famosa Gummy. E ela ligou pra gente, assim, num estado eufórico, assim. Era pra comer meia, eu comi 4. E assim, é isso que eu falo. Como que a gente pode... E eu dava muita risada, porque minha mãe é uma pessoa super séria, assim, né? E a gente ria, porque ela vai me matar que eu tô contando isso aqui, mas eu já vi algumas histórias. A minha sogra usou Mas é muito bom pra quebrar esse paradigma, justamente. Gente, porque assim... Gente, vamos lá, a gente tá em 2025, né? Tipo, meu pai e minha mãe sempre foram muito, né? Meu pai é engenheiro, tudo. Eles passaram pela década de 60, 70, mas eles não foram os hippies, né? Que ainda tem uma história a mais, né? Tem um pouco mais de bagagem em relação a isso, vai. Eu não quero adentrar alguns assuntos aqui, porque eu quero falar de outra coisa. Mas, como que você vê, né? Como educar essas pessoas? Porque
É diferente você tá andando ali em Venice, na Califórnia, e você vê as lojinhas, ou na Espanha, em Portugal, e as pessoas já têm um pouco mais. Como que você vê isso no Brasil? O Brasil a gente tem, hoje em dia, já é uma indústria muito mais consolidada do que era há poucos anos atrás, né? Quando a gente começou a falar de cannabis, a gente fazia os eventos para que médicos fossem, não ia médico nenhum. Ia 2, 3 médicos e o resto era um monte de maluco, ativista, advogado. Mas tudo bem, funcionava. Hoje em dia você tem eventos aqui em São Paulo, aqui na Faria Lima, que o pessoal organiza, chama médicos e tem um quórum de 600 médicos de todas as especialidades possíveis, desde... médicos ortopedistas, até endócrino, até neuro, até psiquiatra, todas. Sim. Então, assim, a gente tem, inclusive no Brasil hoje, já muita prescrição por odontologia. Então, nem precisa ser médico, né? Então, assim, a gente já avançou bastante nesse sentido. Porém, o brasileiro, ele tem, e eu não sei explicar porquê, também nunca me dediquei muito a esse assunto, é uma coisa mais antropológica, tem um preconceito muito grande com a cannabis. A gente tem uma coisa muito anti-cannabis em geral no Brasil, então as pessoas ou amam ou odeiam. É pouca gente que tem uma opinião meia sobre cannabis. O mercado medicinal ajudou a mudar isso bastante. Muita gente hoje já tem uma opinião, não, médico ok, mas tem uso recreativo que não é para mim. O que é muito curioso, porque nesses outros países, né, tipo na Califórnia, aonde existiu a indústria legalizada, o uso adulto, como eles chamam lá, que lá é uma substância como se você comprasse um vinho, você compra cannabis. A indústria médica não se propagou tanto. Sim. Não tem tanto lá o uso médico, porque as pessoas têm liberdade de ir numa loja, comprar e fazer o uso, e tudo bem, talvez seria melhor com acompanhamento médico, mas também é uma coisa mais livre. Então, aqui no Brasil, a gente tem ainda uma curva aí cultural, que eu não sei nem se a gente consegue passar. Cada país é diferente, a gente aprendeu muito sobre isso, trabalhando aqui na América Latina. Não sei nem se a gente precisa dessa mudança cultural tão necessariamente para ter acesso à planta e aos seus benefícios, que é o que a gente tem hoje. A gente consegue ter acesso, mas a gente vai ter que investir muito ainda em educação, ensinar para as pessoas que é uma coisa não tão nociva, não tão problemática quanto foi vendido há décadas atrás que era, né? Que era uma droga horrível. Na verdade, é uma droga menos prejudicial do que o álcool, menos prejudicial do que o tabaco, que são drogas de venda livre e ninguém tem muito problema com isso. Acho que vem com muito da dor do tráfego, né? A gente está falando aqui de um país, né, de terceiro mundo. Eu acho que sim. Vem dessa dor do tráfego mesmo. Então, assim, a gente tem muitas perdas nesse lugar. A gente vive aqui no Brasil, eu acredito que parte desse problema vem daí, a dor do tráfico na pele. A gente vê no dia a dia. Né? Algumas cidades no Brasil são narco-estados, são controladas pelo tráfico, né? Áreas inteiras de uma cidade controladas pelo tráfico. Então a gente sofre essas mazelas na pele. Então é difícil para a população desconectar essa violência do uso da substância. Sim. Quando, na verdade, é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, que é o que os países europeus e norte-americanos já entenderam. Porque eles não viveram isso, né? Porque eles eram a ponta só do varejo. Exato. Mas é engraçado, eu entrevistei o Fábio Guzmão, que escreveu o livro Dona Vitória, Dona Joana Vitória, e que lançou o filme. Viu o filme, aliás, muito bom. Você viu, muito bom. O Fábio é incrível, assim, eu entrevistei, tive o prazer de conhecê-lo. E é sobre isso, né? Tipo, é a história de dentro da janela de uma senhora vendo o tráfico acontecer. Mas, assim, não é da cannabis, né? A gente tá falando ali de drogas ilícitas, de realmente, assim, que são prejudiciais. E eu acho que o europeu, o americano, enfim, eles trazem, é o que nem você falou, é a ponta, né? Existe, assim como o vinho, uma cerveja, a vodka, para mim, mata muito mais, né? Do que... Muito mais. Eu não quero também adentrar isso, porque senão fica chato. Mas eu acho que existe, realmente, vai ser necessário, né? Quebrar esses tabus para que as pessoas entendam, né? E eu acho muito fantástico em ver médicos. Eu tenho médicas amigas que trabalham com autistas, né? Fantástico. E é fantástico, assim, é lindo de ver, né? Você vê a diferença que faz dentro, não é só do ser, é na família, é na sociedade, né? Onde você pega a planta, né? E ela vem curar
não só o ser, mas assim, ele abre um canal ali de cura. Totalmente. E tem casos fantásticos de Alzheimer, de Parkinson, né? Doenças que não temos ainda uma cura muito bem definida pela ciência médica. Autismo que, por alguma razão que a gente não sabe dizer, há várias suspeitas, aumentou a prevalência de crianças autistas assustadoramente, né? Milhares de vezes mais prevalente hoje do que era há 50 anos atrás. Embora as pessoas tentem falar que não, porque agora tem diagnóstico, não conta toda a história não, tá? Exato. O diagnóstico podia ir até um pedaço. Desse tamanho que está o problema, não me convence. E a cannabis tendo um papel fantástico no tratamento dessas crianças, mesmo sem as evidências científicas que muitas vezes se exige. E aí eu sou obrigado a tirar o chapéu para os médicos aqui no Brasil, que muitas vezes, mesmo sem ter, né, todo o corpo de evidência científica necessário para esse medicamento para tal doença, a cannabis eles conseguem enxergar como uma ferramenta mais... tem um jogo de cintura. Maleável, né? Mais maleável. Eles conseguem... autismo não é um diagnóstico que a cannabis está registrada para tratamento. Mas ele está sendo usado, ela está sendo usada e ela está entregando resultado. As pessoas estão vendo isso na prática e cada vez mais médicos estão receitando para esses casos. É que se a gente adentrar esse lugar, a gente vai entrar na indústria farmacêutica e daí Outro problema. Porque assim, quando você falou de alimentação, para mim a alimentação vem da terra, eu tenho uma alimentação super saudável, meus filhos, e a pediatra até fala, Ju, não é porque seus filhos não ficam doentes, você não tem que, né? E às vezes eu fico 2, 3 anos porque eles não ficam doentes, porque a gente come o que vem da terra, é lógico, assim, eu não sou chita, né? Mas assim, tem um docinho ou outro, mas quando a base, a estrutura, né, vem das cores, daquilo que vem da terra, daquilo que é nutrição, né? É muito importante educar as pessoas em todos os lugares, inclusive nisso que você falou, eu queria mudar. E quando a gente vê que precisa ser quebrados alguns tabus, eu falo, se eu chegar agora e falar assim, virei vegana, vai todo mundo falar assim, nossa, cuidado, porque vegano... Agora se chegar e falar assim, tô indo ali na esquina comer um Mac, tu não vai falar assim, é normal, então eu tô indo fumar um cigarro. Me traz um. Entendeu? Ou assim, não, tudo bem. Daí você fala assim, cara, os valores estão invertidos, então nós... Né, assim, você é muito mais novo do que eu fui taxada como chata há muito tempo. A Ju é chata com os filhos, a Ju é chata com a educação, a Ju é chata... Por quê? Porque os valores foram invertidos em prol de uma indústria, né? Sim. De novo, eu já tive um problema sério de burnout, que na época não sabia o que era, e o que me prescreveram quase me matou. Entendeu? Então, assim, é que hoje eu fui buscar na natureza, eu fui buscar em outras fontes um fortalecimento interno porque eu tinha o conhecimento. Só que a diferença é essa. Como a gente quebra tabus, leva conhecimento para um lugar onde a grande questão social no Brasil é essa. É acesso ao conhecimento. Então, estamos aqui com uma pessoa para falar para a gente o que você acha do futuro, como que a gente vai fazer isso? Isso é uma questão muito... Eu poderia falar horas sobre tudo isso que você falou, porque a gente sofre hoje dessa... Realmente é uma questão cultural, é uma questão de valores, né? Você tenta ter uma vida saudável, você tenta buscar medicinas alternativas, como eles adoram chamar, né? E as pessoas te taxam de várias coisas desnecessárias, né? Isso é charlatanismo, isso é propaganda enganosa, isso é... Obviamente, tem pessoas que fazem algumas coisas erradas nesse meio, como tem em todos os meios. Mas não tira o fato de que a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, elas carregam muita culpa. E a gente ignora essa culpa por pressão, inclusive, de lobby dessas empresas. Sim. E eu não sou teorista da conspiração. Eu só trouxe porque eu já escutei isso. São coisas que existem. O Big Food nos Estados Unidos, né, as grandes indústrias de alimentos, financiaram durante décadas estudos sobre segurança de alimentos. Que é a base da ciência de alimentos que a gente aceita hoje como verdade. Não há um viés aqui de talvez essas indústrias preferiram publicar resultados que favoreciam produtos delas? E hoje a grande maioria das pessoas vive morrendo de obesidade, de pressão alta, de não sei o quê. Então, assim, eu também não quero adentrar isso. E você tem casos muito emblemáticos, assim. Por exemplo, açúcar, né?
O açúcar, quando surgiu o grande açúcar refinado ali na década de 40, 50, no pós-guerra, eles precisavam dar uma saída para esse açúcar. E aí começou a aparecer uma onda de estudos que culpabilizavam a gordura como um grande mal da nutrição humana e que o açúcar não tinha problema nenhum. O açúcar era uma coisa que dava energia, era saudável. Durante décadas, milhões de pessoas tiveram diabetes, milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas tiveram uma série de problemas inflamatórios decorrentes do açúcar que passaram porque houve essa ciência enviesada. Eu vi isso. Não pode comer ovo. Agora todo mundo come 10 ovos, né? Exato. Então, se você não vai... Eu falo, conhecimento é libertador. Né? Então, eu sempre fui muito... eu sempre gostei de florais, de tudo que você possa imaginar que tem. E você tem que beber de várias fontes, é o meu recado. Não fique só num... Porque a ciência, ela está enviesada em qualquer lugar. Sim. Então, essa é a ciência estabelecida, aceita. Ok, mas... O que mais que tem aqui sobre isso? Porque tem muita coisa que não foi explorada, ou foi suprimida... E existe no mundo, e a gente não precisa nem de teorias da conspiração, os casos são reais, então é. Não, e agora eu falo que a internet, as pessoas, ela serve, de novo, o conhecimento é libertador. Você escolhe o que você vai consumir ali. E tem muita coisa boa. Eu sou uma pessoa que sou super adepta aos superfoods, eu adoro, eu amo, e a minha vida mudou. Eu passei 30 anos com problema no intestino. E daí só que eu sempre... Eu era aquela que viajava para os Estados Unidos, eu levava uma mala só para voltar de vitamina. E eu faço isso até hoje, para todos os lugares que eu vou. Por quê? Porque lá o acesso é muito maior. De coisas que chegam aqui num preço muito mais alto. Então, assim... Quando chegam. Quando chegam. Porque eu lembro que quando eu tive o burnout, me receitaram, né, a cannabis. E eu tinha que mandar uma carta para fora e daí eu acabei que eu não fui atrás disso. Para conseguir trazer e importar. Mas, assim, de novo, a natureza tá aí... Né? Tem de tudo, é o que você falou. Como usá-la, vai buscar informação, que são os casos dos cogumelos. Né? E eu queria chegar ali, porque depois a gente vai trazer... A gente ainda vai ter que gravar outro. Eu tô achando que cabe 2 episódios. Cabe 2 episódios. Mas, assim, ele tava ali, eu coloquei aqui as minhas gotinhas de juba de leão e eu sempre adorei. A minha casa sempre foi cheia. Com certeza, já fui alquimista em outra vida. Eu tô começando a achar que sim. Eu acho que você vem desse sangue alquímico aí. Eu sou apaixonada, assim, eu sempre faço banhos, chás, eu sempre gostei muito. Mas é legal às vezes a gente precisa acessar conhecimentos para mostrar para as pessoas que não são crenças, né? Que isso tem ciência por trás. Exato. Né? Até é bom fazer um outro adendo agora para dizer o motivo. O primeiro contato que a gente teve não foi nada sobre o que a gente falou até agora. Não. Foi por causa de uma empresa que eu tenho atualmente. Isso. É uma empresa de cogumelos. No meio dessa minha trajetória toda de cannabis, apesar de eu trabalhar na cannabis desde há muito tempo atrás, eu era uma pessoa que não consumia, nunca consumi nada além de cannabis. Assim, eu não conheço nenhuma outra droga. E eu tinha uma certa curiosidade, uma fascinação pelos cogumelos. Psicodélicos, no caso, né? Estou me referindo. E eu tinha, assim, uma curiosidade de conhecer, e eu tinha uma oportunidade que eu morava na mesma casa de um doutor em farmacologia, neurofarmacologia. Então, era bastante prático para mim, né? Conhecer, como convivia com ele, de falar, cara, me ensina, né? Na base científica, o que é, de fato, o consumo do cogumelo, como é que é a substância, o que ela faz no cérebro, qual o risco. Me explicou, eu falei, acho que vale, né? Quero fazer uma experiência. E eu tive uma jornada muito profunda de cura, minha, pessoal, com o uso dos cogumelos. Muitas pessoas experienciam aqui no Brasil com a ayahuasca, é muito parecido, as duas substâncias são bem próximas, né? O DMT e a psilocibina são a mesma classe de substância. E isso me deixou, na época, ainda não tinha nada a ver com cogumelos, mas na época me marcou muito, porque foi realmente uma jornada minha, pessoal, de cura. Todas aquelas clichês que as pessoas falam, né? Nossa, mas eu tive 10 anos de terapia numa tarde. Eu tive 10 anos de terapia numa tarde. Eu posso afirmar isso com todas as letras. Não acontece com todo mundo, não se joguem nessa vida sem... É uma trajetória. É uma jornada. É uma jornada, exato. E, enfim, passei por muita coisa ali. E... passados uns 4, 5 anos desse acontecido,
eu já estava um pouco saturado da cannabis, porque eu já estava 10 anos disso, uma década de trabalho num setor. Eu já não estava mais tão motivado a trabalhar com aquilo. Eu queria coisas novas, eu queria, enfim, entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo no mundo, fora da minha bolha da cannabis, que eu fiquei completamente imerso, né, uma década. E eu comecei a me interessar por essa jornada que eu tive vários anos atrás e pesquisar, entender mais sobre. E nos meus estudos eu acabei fazendo de fato um curso de 2 anos sobre prática psicodélica. Então eu me formei Psychedelic Practitioner num instituto americano que chama Instituto Synthesis. Em um curso de 2 anos, né? Então longo, realmente assim, imerso, você realmente entrava a fundo nas coisas. E nesse meio tempo, muito viajando para fora, eu comecei a conhecer muitos suplementos de cogumelo. E aí que vem a Smush. Eu conheci o Juba de Leão, o Cordyceps, o Reishi, o Chaga, o Maitake, enfim, N cogumelos. E para mim eles faziam muito efeito. Pra mim faz também, eu uso pra correr, pra tudo. Eu nunca tinha tido uma relação com um suplemento que funcionava tanto. Porque vários suplementos que eu já testei na minha vida, eu era assim também. Eu ia para os Estados Unidos e voltava com uma mala grande de viagem. E eu tenho zero medo de testar as coisas. Sério, eu comprava tudo de tudo que tinha nas lojas lá e trazia. Entrava no Walgreens, fazia assim. Trader Joe's, Trader Joe's, comprava de tudo. E, enfim, e os de cogumelo funcionavam. Então eu falo, opa, tem alguma coisa aqui, porque não é possível. CBD pra mim, eu trabalhava com cannabis. CBD pra mim, nunca tive nunca precisei usar, né? Então nunca senti muito efeito. Mas os cogumelos tinha. E aí eu vou achar no Brasil. Não tinha nada aqui. Estranho. Vou começar a trazer de fora. Aí começou a aparecer uma marca ou outra no Brasil, na época uma marca chamada Regenera, vendia uns pós de cogumelo. E eu... Cara, não é possível. Por que não tem produto aqui, né? Lá fora tem café de cogumelo, tem shake de cogumelo, tem bebida de lata com cogumelo. Por que aqui não tem? E aí, nesse questionamento, nessa inquietação de por que esse não é disponível para o brasileiro, nasceu a Smush, que é a nossa empresa de cogumelos funcionais. E aí eu e a minha esposa começamos a trazer de fora muitos desses produtos. E a gente começou a copiar aqui no Brasil. A gente comprava o extrato do cogumelo e a Laura sempre foi muito de cozinha, minha esposa, começava a fazer em casa chocolate com cogumelo, café com cogumelo, misturava em casa mesmo, fazia umas receitas, várias outras coisas. E eu levava para o escritório. E o pessoal adorava aqueles produtos, porque realmente não tinha aqui, era uma coisa meio exclusiva. Começou até um comércio assim em São Paulo. Tipo, nossa, surgiu um chocolate com Como cogumelo. que eu fui te conhecer só agora? Não sei, realmente não sei. Até porque o meu escritório é aqui, né? E aí, enfim, um dia os nossos sócios lá, e aí, vai fazer uma empresa disso ou não vai? Porque eu já estava cansado da cannabis, eu já estava, né, dando dicas de que eu queria fazer outra coisa. Me lancei no mundo dos cogumelos, aí eu e a Laura fundamos o Smush, Smart Mushrooms, a gente trouxe Smart Mushrooms Smush, e a gente começou a fazer produtos, de fato, com esses cogumelos. Entender categoria regulatória no Brasil, por que tem, por que não tem, toda a questão de Anvisa, onde que eu vou tirar esses cogumelos, né, porque não se produz tanto aqui no Brasil. E aí começou essa jornada, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, que até hoje estamos agora relançando a marca, vamos lançar vários produtos novos. A gente vai ter esse ano, provavelmente quando o pessoal estiver assistindo... Aguardem, né? Vai ser rápido, vai rápido, sair. Então talvez não vai estar lançado ainda. Mas o que você vai lançar? Conta pra gente. A gente tem um café com Juba de Leão. Ai, que legal. A gente tem um café agora com Cordyceps também. Cordyceps foi o que eu tomei agora, que eu tomo pra correr. A gente mapeou que o pessoal no Brasil conhece mais, ele é muito da medicina tradicional chinesa. Sim. Então o brasileiro conhece um pouco ele. E por que café, né? Porque aí tem outra questão, os cogumelos. Culturalmente, o cogumelo não é da nossa cultura. Né? O brasileiro não costuma comer cogumelo, a gente tem muita abundância de outros alimentos. Cogumelo nunca foi uma coisa muito consumida aqui. Veio com a imigração japonesa, mas mais recentemente na década de 80. Então, eu conheço inclusive as pessoas que trouxeram shiitake para o Brasil, são aqui de Sorocaba. É um grupo de japoneses que na época se interessou em cultivar shiitake, achou que teria mercado aqui no Brasil, foram para o Japão, trouxeram a tecnologia dos blocos lá de cultivo, começaram a cultivar. Só que, de novo, para o brasileiro era muito
esotérico o cogumelo. A gente não conhece. A gente conhece no máximo um champignon em conserva que tem no... Eu consumo muito porque é uma fonte de proteína. Mas Claro. assim, quando a gente faz, as pessoas ainda... Eu faço muito em casa, as crianças amam. Mas é uma outra geração. Claro, né? Mas exato. assim, é o que você falou. Se pegar as pessoas da nossa idade pra cima... Exato. Agora ali, você desce um pouquinho, você fala assim, as pessoas não conhecem realmente. Não conhecem. E nem os benefícios. Não, a gente começou a conversar com o nutricionista, começou a conversar com o médico. Ninguém conhecia. Era preocupante, assim, porque eu tava indo lá para falar com um prescritor, que eu quero que fale do meu produto, porque o meu produto tem benefícios por causa dos cogumelos. E a pessoa, nossa, nunca ouvi falar, me ensina. Aí até é por isso, inclusive, que a gente lançou agora esse ano a Smush Academy, que é uma plataforma de cursos sobre cogumelos. E não é curso nem para ganhar dinheiro, para vender um monte de curso. É porque as pessoas realmente precisam de uma fonte de informação. A maioria do conteúdo tá no YouTube, já que eu faço. Então, assim, a gente entendeu que precisa educar para depois começar uma mudança cultural no brasileiro de entender que os cogumelos são tão ricos quanto as plantas. O reino fungi é tão rico quanto o reino vegetal, se não mais. E se você pegar quantos vegetais influenciam em um dia da sua vida. Você dorme numa cama com lençol de algodão. Você acorda e bota uma roupa de algodão. Provavelmente teve alguma outra fibra natural em alguma peça que você está usando. Aí você come de café da manhã granola. Aveia, trigo, mais sei lá o que tiver na sua granola, né? Nuts, etc. Tudo isso planta. Aí depois você almoça arroz, feijão, tomate, alface. N espécies de plantas que no seu dia a dia interferem com a sua vida. Te dão nutrição, te dão um vestuário, Perfeito, te dão tudo. é isso. E os cogumelos fazem a mesma coisa, só que a gente não conhece. A gente não tem nenhum conhecimento sobre cogumelos. Tanto nós, eu me refiro aos brasileiros em geral, por não ser cultural, mas nós como seres humanos conhecemos muito pouco dos cogumelos. A gente tem um mapeamento feito assim de espécies que a gente... o que você não sabe que você não sabe. Né? Sim. A gente tem uma estimativa de quantas espécies existem de todos os reinos, né? Planta, animal, fúngico, bactérias, etc. Protozoários. Do reino animal e vegetal, a gente estima que a gente já tem mapeado, já conhece 90%, 95% das espécies existentes. Dos fungos, é menos de 10%. Nossa, e eu não só sabia nesses disso. 10 que a gente conhece, tem tudo isso que tem shiitake, shimeji, que são muito bons para a saúde, além de deliciosos. Tem o champignon, que é uma fonte de vitamina D, né? O portobello. Sim. Tem o juba de leão, que é um suplemento para a cabeça. Tem o cordyceps, que é excelente para a prática de atividade física. Tem o turkey tail e o chaga, que são reforços imunológicos, assim, estratosfericamente potentes, e a gente não usa, que a gente poderia utilizar no dia a dia como um alimento, como Mas um vai chá. usar, porque tá chegando esse lugar. E eu acho que isso fala muito com aquilo que você falou de uma nova era. Porque eu sinto muito, assim, que a gente tá... Não é querer fazer um papo de New Age. Não. Ai, gente, se quiser falar, se quiser falar, também fale. Eu também, pra mim, não dou no mesmo. Mas é que a gente realmente tá numa transição comportamental humana muito grande. Porque tá tão desgastado. O modelo faliu. Faliu. Esse não existe. Ninguém tá aqui falando que não existe o capitalismo, que o capitalismo consciente, que nem você falou, aquela época nem se falava de ESG. Agora fala. E não é sobre pagar carbono, galera. É sobre outra coisa, é sobre outro tipo de inclusão, é sobre outro tipo de conhecimento. Então, quando você traz isso, eu fiquei até emocionada agora, porque, de novo, hoje eu gosto de falar que eu era doidinha. A Ju é meio doidinha. A Ju não sei o quê, porque eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui feliz, eu sempre fui amável. Então, quando eu falo de amor dentro das empresas, gente, não é amor de coração, é amor de empatia, é amor de saber que a pessoa que está ali sentada na tua frente tem um sonho. É sobre a tua empresa entregar primeiro os valores e o propósito. O produto é o final. O produto vem depois. Então, assim, e daí a pessoa vai querer comprar porque ela vai comprar pela emoção do que aquilo faz sentir nela. Então, pra mim, a nova era, que todo mundo fala, jura? Eu falo juro. Sabe por quê? Porque a gente tá passando por uma transição planetária, onde o velho mundo acabou, desmoronou. Exato. Daí tu não fala, essa galera não quer trabalhar. Não, eles não querem mais trabalhar do jeito que era antigamente. Porque eles, assim, as pessoas têm sonhos, as pessoas querem viver. A gente entrou numa era que é a era do servir, do ser. Qual que é o seu propósito? E não é o propósito bonitinho de fim de vida, galera.
É o propósito de construir algo, né? Quantas mulheres da minha idade, eu vou fazer 45 anos, elas acham que a vida dela 40, sei lá, tem 50, 60 anos. Tá, o que eu vou fazer da minha vida? Cara, vocês vão viver. Eu falo às vezes pra minha mãe, falo, mãe, você tem 70 anos. Se você viver até a idade que a minha avó tá, que é 90 e tralalá, você tem mais 20 e poucos anos de vida. Vai fazer alguma coisa, caramba. cacete. Entendeu? Você não tem que aprender a andar, falar, nada disso. Então, assim, cara, a gente tá vivendo um outro mundo. Não, e isso é uma característica, isso é perfeito. Assim, primeiro, o seu discurso, tô apaixonado. Segundo, a gente vive exatamente esse período de transição. A gente tá vivendo mais. As gerações mais novas estão olhando para esse modelo que está aí e não estão vendo muito sentido em fazer parte dele. Por que eu vou trabalhar a minha saúde toda, jogar no lixo? Vou ficar servindo uma empresa durante anos que eu não me alinho com os valores, que eu não me alinho com a missão, para produzir um produto que eu nem concordo muito com a existência dele. Não quero. Quero fazer outra coisa. E aí que entra essa questão que eu falo de nova era, porque a gente está vivendo isso. As gerações mais novas não se identificam mais com a forma que a gente se divertia, com a forma que a gente trabalhava. Álcool não é mais uma commodity para essa geração mais nova. É isso mesmo. As pessoas não querem se divertir ficando bêbadas, as pessoas não querem sair para festa. Qual é a moda agora em São Paulo, inclusive? Wellness. Não, inclusive você está convidado, já que a gente vai fazer agora, não sei se não me lembro a data, mas café da manhã com DJ. Isso aí. Café, bebida sem álcool, drinks com cafés com nosso cogumelo, sabe aquela vibe de café da manhã? Tá bombando aqui em São Paulo, café da manhã com DJ. Eu vi. A gente vai entrar nessa linha também, porque é o que essa geração tá pedindo. A gente cansou desse modelo, a gente não sabe muito bem o que vem pela frente, mas a gente não quer mais o que tava lá. E acabou, e assim, foi importante aquela era, né, transformação industrial, foi importante para construir. Falando até, mas hoje as pessoas, a gente precisou de um monte de cientistas, de pessoas que precisaram bater literalmente a bunda no chão. Tipo, você traz um Joe Dispenza falando, né, trazendo tantas... Olha, vocês querem entender o que é espiritualidade? Tá aqui, ó, eu medi tudo, eu tirei foto de tudo, existe algo maior. Então, eu falo assim, às vezes as pessoas falam, ai, a Ju, não sei o que, construiu, não sei o que lá. Ela tá falando sobre constelação? Sim. Eu tô falando que eu fui estudar aquilo para entender o que aquilo mudou na minha vida. Perfeito. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho que estava na GV e chegou e falou assim, cara, eu quero fazer psicologia. Uhum. E hoje ele tá em Coimbra estudando. E quando meu marido surtou, cara, ele tava fazendo GV, eu falei, cara, vai precisar de alguém para consertar essas cabeças. Uhum. Muito mais do que advogado. Muito mais. E eu tenho uma de 14 e um de 9 que eu falo, eles são sementes de outro lugar. Eles falam sobre coisas que eu fui falar com 40 anos de idade. Uhum. Eu ensino, esses são os princípios da minha casa. Uhum. Eu moro hoje, a gente não teve tempo para se conhecer, então a gente está se conhecendo e gravando um podcast. Ao mesmo tempo. Eu tinha o formato aqui, trabalhava, vinha, não sei o que, empresa. Hoje eu moro em Tamambuca. Eu moro ali, eu falo, é uma fonte de cogumelo, porque lá brota em tudo, é úmido. Perfeito. Às vezes eu falo, gente, eu precisava tirar uma foto para entender se esse modelo pode ou não ser consumido. Eu não recomendo. Eu tô brincando. Só pela inteligência artificial, que ela ainda é um pouco falha. Mas a gente fica curioso quando vê cogumelo na natureza, quer pegar e quer comer. É lindo. E assim, eu honro pessoas como você, que você é bem mais novo do que eu e que tiveram a... Sim, Um pouquinho. Mas assim, que tiveram a audácia de manter firme em seus valores. Porque eu sei o que é lá, ainda mais como mulher, e eu não sou nada feminista, nada disso, mas assim, quando você começa a trazer tudo que é muito diferente, as pessoas julgam. Julgam, total. Porque os grandes movimentos, eles não são feitos na massa. Eles são feitos particularmente. Eu conheço o Joe Dispenza. Agora todo mundo fala de Joe Dispenza. Eu acho o máximo, porque a gente precisa de mais mensageiros para passar a mensagem. Né? E essas marcas que eu vou falar, marcas da nova era, pode me julgar o que for. Eu registrei. Porque para mim são os líderes. Você é um líder da nova era. Você é um cara que senta aqui, que tem uma bagagem que muitos não têm, falando sobre propriedades de cogumelos.
E isso é muito verdade, né? Quando você tenta se destacar, ir para um caminho que não é muito trilhado, as pessoas acham muito estranho, né? E às vezes é tão maluco que você se questiona, será que eu tô errado de estar fazendo isso? Porque, enfim, a pressão social, nós somos animais sociais, a pressão social existe, funciona, é bem metrificada. Mas quando eu decidi trabalhar com cannabis, minha carteira, literalmente, eu tenho carteira de trabalho assinada, minha primeira assinatura na carteira de trabalho é uma empresa de cannabis aqui no Brasil. Seu pai? Não, empresa aqui de São Paulo. Não, mas o que seus pais falaram? Ah, sim, perdão. Todo mundo achou aquilo uma insanidade. É isso que eu ia falar. A minha mãe falou, é sério isso? Você não vai ser preso? Eu falei, não, é uma empresa de verdade multinacional. Olha a mamãe do Lorenzo, assim, olha que honra, né? Não, hoje ela adora. Até usa. Mas não sei, porque ela trabalhou muito tempo com o pessoal de CAP, saúde mental, viciados, ela não é muito favorável. Mas, enfim, meus colegas foram trabalhar, depois da faculdade, em empresas multinacional de herbicida, de fungicida, de vender adubo. E eu falando de cannabis medicinal em São Paulo, saí do Rio Grande do Sul. Então era uma coisa muito estranha para minha comunidade, sabe? E as pessoas questionavam tanto a ponto de que às vezes eu me olhava no espelho e falava, cara, o que eu tô fazendo? Será que daqui a 5 anos não vai acabar esse sonho aqui e eu não vou ter feito nada e não vou ter uma carreira e dar essa insegurança? Mas eu acho que trilhar um caminho da nova era é isso. Não tem caminho. Você pega o facão e vai abrir o mato e se vira, meu amigo. E vão te julgar, e vão falar, e a minha verdade não é absoluta, assim como a sua não, mas a vida tá aí para provar, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, cara, você mora em Tamambuca? Sim. E a escola? Pois é, meus filhos agora só tiram 9 e 10. Eles já iam bem aqui lá, então. E posso falar, o que eles têm? Meu filho vai surfar tarde, ele toca bateria, eu posso ir pro centro em 10. Eles pegam a bike, que mesmo às vezes em Alphaville, não querendo julgar, gente, assim, eu cresci, minha mãe mora lá, às vezes eu não deixava mais na rua, eu morei lá há muito tempo, não dava para ir pra rua, porque eu cresci em outra época, onde eu fazia fogueira, onde eu pulava o muro, Então, assim, eu quis dar para os meus filhos uma outra inteligência. E não vem aqui é o caso. Cada um tem o que quer. Mas eu sou obrigado a concordar que essa inteligência é a que vai fazer mais diferença daqui para frente. Porque outro assunto que a gente nem entrou, mas que vai mudar completamente a nossa vida, inteligência artificial. Total. Vale a pena para o seu filho hoje entrar numa faculdade de direito? Daqui 5 anos não vai mais ter advogado. Ou se tiver, vai ter 3 ou 4. O trabalho braçal, que exigia muitas pessoas se formando em direito todos os anos, morreu. Já morreu no presente, vai morrer daqui 5 anos. Mas vai ser tudo feito por inteligências artificiais. Já estão falando em diagnóstico médico. Toda a ciência diagnóstica não vai mais precisar. Você mapeia o corpo inteiro da pessoa. Estão falando já de design, de arquitetura. Então, assim, a necessidade de seres humanos para essas profissões vai diminuir bastante. A gente não sabe o que vem daí. A gente não sabe como a gente vai lidar com esse mundo. Mas vai ter que lidar. E eu acho que você criar crianças hoje que têm muito mais capacidade de viver experiências físicas tangíveis, de ter uma vida no mundo, vale 1 milhão de vezes mais do que você fazer uma super faculdade para se tornar um advogado. Já está obsoleto. Já está obsoleto. E você olha e você vê a diferença, sabe, Lorenzo? Assim, eu vejo meu filho, ele traz às vezes... Mãe, aquele meu amigo da escola, ele é muito gentil. E ele traz umas palavras, assim, que eu acho incríveis, assim. E ele veio... Outro dia ele chegou para uma amiga minha que estava falando por que ela... Né, ela veio contando de uma perda bem significativa na vida dela, que ela adentrou ao mundo, né, tipo, espiritual, né, que ela foi buscar. Daí ele virou para ela, ele tem 9 anos, e falou assim, mas você precisou perder algo tão importante para chegar nesse lugar? E ela veio me contar isso. Então eu falo, isso é o que eu quero que meus filhos sejam. Perfeito. Eu quero que eles tenham repertório para viver uma vida. E não que eles passem... Enfim, daí a gente não quer adentrar aqui, mas a gente usa a medicina alternativa, que eu digo lá em casa, essa medicina alternativa, chazinho, plantinhas, e eu te falei, e o nosso tempo vai acabar, eu hoje, pela primeira vez, eu vou assumir aqui, eu faço uma formação em xamanismo. Olha. Que e eu pedi para minha mãe para fazer com 14 anos. Eu tenho 44, 30 anos depois, eu tô falando, porque antes eu teria vergonha de falar. Por quê? Porque eu preciso, e o xamanismo não é sobre índios.
Não, Xamanismo é sobre a natureza, é sobre a alquimia da nossa terra. Eu já convivi com pessoas xamãs e eu entendo o xamanismo de uma perspectiva muito mais a relação do ser humano com os elementos da natureza. Perfeito, é isso. Tem outros... Pessoas tentam criar problema em tudo, Não né? é sobre a ayahuasca, não é sobre isso. Porque Pelo é contrário, gente, eu não ayahuasca, faço, porque eu não gosto. Ou que é uma cultura roubada de não tem nada a ver. Não. A gente está falando de como a gente, enquanto ser humano, se relaciona com os elementos da natureza, que tem coisas maiores que a gente não consegue tangibilizar, que a ciência nunca vai medir. Por que a ciência não consegue lidar bem com psicodélicos? Porque o formato que a ciência foi feita não permite que você faça um estudo clínico hoje para saber se a ayahuasca, o cogumelo, o MDMA são bons para aquela finalidade. A gente não consegue fazer placebo, porque a pessoa obviamente sabe se está tomando ou não está. A gente não consegue avaliar a subjetividade de ter um terapeuta junto, te ajudando, da terapia em grupo. São coisas muito difíceis. E isso passa também pelo xamanismo, da vertente, óbvio, do uso das plantas de poder, mas também de outras coisas que são subjetivas e, enfim, espirituais nesse meio, né? Que aí é onde... É sobre a responsabilidade, autorresponsabilidade, sobre você ser o seu salvador e não buscar fora. Então, quando você tem mecanismos, formas e... mentores, enfim, que vão te ajudar nesse processo de autocura, né? Porque é sobre você querer se curar, que nem você trouxe. Eu tive uma cura. Então, essas ferramentas que eu trago aqui, e que por isso que eu fiz esse convite para você, e a gente vai voltar, porque eu quero saber mais sobre os produtos. A gente não falou quase nada. A gente não falou quase nada. Mas é porque vai gerar... as pessoas vão buscar, e eu quero, assim, muito, porque eu acho que é importante... A gente tem um papel aqui muito importante de trazer conhecimento. Sim. Você é uma pessoa que tem um conhecimento gigante para desmistificar, e isso é uma responsabilidade gigante. Você é uma pessoa que tem um poder de desmistificar esse lugar. Então, assim, daqui a pouco ele vai ser mega, ultra, mega famoso, e daí a gente vai ter que falar, olha, lembra lá de voltar no podcast? Esse foi talvez a maior... conflito recente que eu tive, porque, enfim, nós começamos a empresa Smush e eu não tinha pretensão nenhuma de ser uma pessoa famosa, assim como eu passei 10 anos trabalhando com cannabis, super low profile, as pessoas não me conheciam e ao mesmo tempo eu fui chamado pela ONU para ir para Genebra, sabe? É meio estranho que isso não seja publicizado. E até quando eu conto a história parece mentira, porque não saiu em lugar nenhum, não saiu em nenhum jornal. E aí, quando chegou a gente trouxe uma pessoa para nos ajudar a estratégia de marketing, empresa e tal. E ele falou, Loreno, pelo amor de Deus, olha o que você já fez. Você tem que ser conhecido, cara. Tem que botar a cara na mídia. E eu tive quase uma crise de identidade. Eu não sei se eu quero ser uma pessoa que aparece e que fala das coisas. Porque hoje as pessoas julgam tanto e são tão... todo mundo quer ter uma opinião sobre alguma coisa e vai para a rede social para criticar ou para elogiar com muita efusividade. Isso invade muito a nossa vida privada, né? Eu tive um momento ali de tipo, não sei se eu quero. Talvez eu prefiro contratar alguém para ser a cara da empresa do que ser eu. Mas aí eu percebi, de novo, por essa sensação de autorresponsabilidade, que não, isso está na minha mão. Exato. Eu tenho que aparecer e eu tenho que falar e eu tenho que estar lá para segurar as pontas e tornar essa medicina alternativa, esse conhecimento ancestral, uma coisa traduzida para os dias de hoje. E aí eu abracei e Nossa, agora lindo. tô aqui. E eu ia te falar exatamente isso. Quando eu montei o Vênus, acho que um dos meus primeiros podcasts, estava conversando com a Simone Arrojo, que é uma grande consteladora, e eu falei para ela, eu tô vivendo, né, uma cura estar na frente da câmera, porque eu sempre construí coisas gigantes nos bastidores, né? Faturamento de 700 milhões, blá, blá, blá. E eu tô colocando na minha cara, e ela olhou para mim e falou assim, não é sobre você. É sobre você ser o canal, porque o seu repertório te preparou para que você... A sua verdade, e isso sou eu falando, a minha verdade não é absoluta, nem a sua. Mas se eu posso ser um canal, humildemente, eu honro o sucesso. Porque se eu puder acender dentro das pessoas a consciência do que elas são, do que elas vieram ser, cara, já é um presente. Então, assim, é isso que eu tô falando para você. Não é de um lugar, porque o sucesso...
ele vem, ele vai. Jesus foi um cara de sucesso. Pena que distorceram tanto. E olha que eu não tenho religião, tá, gente? Mas eu acho louvável tudo que eu leio e faz muito sentido. Ele foi um grande filósofo. Então, assim, mas as pessoas julgam. E vão julgar. Porque vai doer. E sabe onde as pessoas vão julgar? As pessoas que não tiveram coragem de ir pra arena. Isso. E você teve. E eu tive. Então, assim, tudo bem se for julgado. E a partir do momento que você sabe quem você é, o julgamento do outro não tem efeito sobre ti. Perfeito. Né? Então, assim, acho que já passamos... Sim, sentiu um curso em milagres aí em algum lugar? Não, assim, desculpa até, eu acho que a gente estendeu, porque eu, assim, faço até o convite aqui, a gente vai gravar outro. Vamos gravar outro, pelo amor de Deus. A gente vai ter um programa sobre isso. Quem sabe a gente faz em Tamambuca Vamos. ali no meio da natureza. Eu fiz, já tenho esse algo desenhado, para que a gente possa levar esse conhecimento para as pessoas, né? Para que a gente possa... Eu já vi grandes curas a partir disso. Eu tenho uma amiga que é médica e ela falou, através de um... Eu não sei o nome daquele que é psicodélico, que que ajuda a gente a adentrar o cogumelo... Ai, qual que é aquele que tipo, faz um efeito parecido com a ayahuasca? O cogumelo? Psilocybe? Isso aí. Ela falou, foram anos de terapia... em uma tarde. Isso. Só que tem que ter um acompanhamento. Não, porque exato. De novo, não levem isso como uma verdade, vou lá e vou tomar cogumelo e vou fazer... Não funciona assim. Você tem que ter um preparo, você tem que ter um acompanhamento, você fazer de uma forma correta. Você já tem que entrar na experiência com a cabeça no lugar certo e o espírito mais ainda. Mas, quando você entra nesse estado assim de entrega... realmente acontecem milagres. E eu vi isso na minha própria pele. Sim. Na época não sabia nem explicar o que estava acontecendo, fazendo só com orientações desse meu amigo, com o que eu lia e com as minhas pesquisas próprias, e eu vivi na pele. Sim. E vi N outras pessoas que se beneficiam muito, 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 muito de uso assim. Conheço terapeutas e médicos aqui em São Paulo que hoje fazem trabalho com terapia assistida. E tem resultados fantásticos. Porque, de novo, tá pra dentro, não tá pra fora. Às vezes, nada contra as terapias, gente. Pelo contrário, tem um monte de mentores. Mas fez, né, nos levou até aqui. Mas, de novo, é sobre... O conhecimento tá disponível. A gente tem aí... Vamos buscar, vamos se aprofundar. Você tem um canal no YouTube também, né? Na Trilha do Coelho. Aí, quem quiser acessar e conhecer um pouco mais, eu trago... Falo mais da parte psicodélica nesse podcast. A gente trouxe bastante pesquisadores, médicos, psiquiatras, para falar da ciência por trás da psicodelia e algumas pessoas para falar dos aspectos mais humanos da coisa. E recentemente, agora no início do ano, eu comecei... Não sei se você conhece os Elefantes da Neblina, um podcast que tem aqui no Brasil. Sim. Eu lancei em parceria com eles o Na Trilha da Neblina. Ai, que legal! Uma fusão. E aí a gente está fazendo algumas entrevistas dentro do Elefantes, com pessoas aí de N assuntos. Uma delas, inclusive, é a Kátia, por isso que eu falei da Catinha. A gente trouxe ela para falar de constelação. Ai, Jesus. Mas desculpa, pessoal. É isso. E Smart Mushrooms e Lourenço Rolim é o meu... Eu vou deixar tudo aqui. Meu arroba no Instagram, que também faço bastante conteúdo sobre cogumelos, benefícios, etc. A gente vai marcar tudo e as pessoas podem perguntar para mim, podem mandar uma mensagem direta, a gente faz a ponte. É só o começo. É só muito o começo. obrigada, Lourenço. Eu que agradeço, profundamente, de coração. Obrigado por ter me recebido.